E aí, povo de Deus, povo abençoado, um excelente dia para vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da história de José. Hoje nós lemos o capítulo 45 e o capítulo 46. E o capítulo 45 é lindo de se ler. Eu não sei se você está acompanhando a leitura, mas eu te aconselho a fazer isso. Ler, tá? Desde lá do início da história. A história de José é uma história linda, 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 linda. O capítulo 45 vai dizer que no retorno dos seus irmãos de Canaã para o Egito, já na segunda fase, eles voltam agora trazendo Benjamim. E aí José vai se revelar a eles. E a Bíblia vai dizer que José, ele se emociona tanto, que ele chora tão alto que dá para ouvir no palácio do faraó. A ponto do faraó, né, subentende-se que o faraó procura saber do que se trata. E aí ele recebe a notícia que é os irmãos de José que estavam na casa dele. E aquele choro não é de tristeza, aquele choro é de alegria. E aí José se revela a eles: olha, vocês me venderam, mas não se martirizem por conta disso. Na verdade, vocês fizeram o que fizeram, mas a grande verdade é que foi Deus que me trouxe para cá. A grande verdade é que Deus usou a vida de vocês como um plano, como um projeto muito maior. E Ele me poupou para que eu pudesse ser instrumento e alimentar esse povo. Enfim, você vai ler o versículo 45, o capítulo 45, você vai entender. Ou seja, José, em momento nenhum, ele se dedicou à vingança, a maltratar, né, por assim dizer. Nos vídeos anteriores eu falo que José ele está querendo aplicar uma reflexão na vida deles, em tudo aquilo que José fez, né? Esconder o copo no saco de trigo, ele meio que prendeu, deixou lá sob custódia o Simeão, enfim. Mas nada disso tinha um quê de vingança, porque José vai entender que todas as coisas que aconteceram com ele tinha a mão de Deus. É o que está escrito na própria palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, gente, o capítulo 46 vai falar do retorno, né? Porque eles voltam para Canaã para buscar o pai, para buscar Jacó junto com a sua família. E o capítulo 46 termina com a genealogia de todo mundo que estava lá, de todo mundo que Jacó levou para o Egito, somando ali um total de 66 pessoas, então mais as 4 pessoas que tinham no Egito, que era José, a esposa e os 2 filhos, somando um total de 70 pessoas. Ou seja, a nação de Israel começa, né, dentro desse contexto, com 70 pessoas. E aí eles vão, o José vai lá, vai receber seu pai, e depois ele vai falar para Faraó: meus pais chegaram e eles são pastores de rebanho e tal. Então o faraó deu todas as condições para eles se instalarem na terra de Gósen, para que eles pudessem criar e aí se multiplicar. Já no capítulo 47 a gente já vai ver uma outra continuidade, né? Você quer realmente saber, vai lá, dá uma olhada. Então, gente, o que chama a nossa atenção? Desde o início da vida de José é a resiliência dele, é a maneira dele entender que o que está acontecendo com ele é momentâneo. Deus sempre vai ter algo maior e melhor para você. Sempre, 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 sempre. Basta que a gente creia, basta que a gente tenha essa convicção dentro da gente. Entende? E quando nós temos essa convicção, até aquilo que nós não gostamos, até aquilo que aparentemente nos é prejudicial,
em algum momento isso vai redundar em bênção. Em algum momento isso vai se transformar em bênção. Entende? Então, não perca a cabeça, mantenha o foco, acredite naquilo que Deus te falou, acredite naquilo que Deus tem falado contigo, acredite naquilo que a palavra diz. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Então, assunto encerrado, fim de papo, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus multiplique as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e pegue a vida de José e traga esses exemplos para a sua vida, tá? Existem centenas de exemplos de personagens bíblicos que nós possamos extrair o melhor desses personagens e aplicar na nossa vida. Grande beijo, fica com Deus, beijo no coração, que Deus te abençoe muitíssimo, tá bom? E até amanhã.